Então, sejam bem-vindas, que nós possamos ter uma manhã produtiva, alegre, colorida, como eu estou vendo aqui os livros da professora Leila aqui, colorida a nossa, colorido o nosso dia, né, professor Paulo? Vamos receber as nossas palestrantes aqui. Bom dia, professora Leila. Bom dia. Falar com a senhora. Professora Kátia, já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos aqui na unidade do Parque Shopping. Prazer imenso. Sejam muito bem-vindas a esse momento, né? Nós estamos aqui na coordenação do curso de Pedagogia do Parque Shopping. E aí, desde antes que nós estamos aí discutindo, né, o papel do pedagogo, discutindo essas temáticas, discutindo o que é que nós devemos fazer, como fazer nesse momento, né? Então, para nós, assim, esses momentos são de extrema relevância. Aquilo que a professora Cassilene falava no início, né? Que o Dia do Pedagogo não seja só o dia 20 de maio, mas sim todos os dias, né? Nós precisamos nos autoafirmar por conta de todas essas políticas públicas que nós temos aí, que muitas das vezes até desmotivam os nossos alunos. Mas, como eu disse, quando eles optam em ser pedagogo, eles jamais abandonam, né, a luta, jamais abandonam a sala de aula. Então, eu dar boas-vindas, dizer que é um prazerzão estar aqui com vocês, deixar a professora Leila, né, Almeida à vontade, a professora Kátia também, tá? E sejam bem-vindas, e tenho certeza que a continuação desse momento vai ser maravilhoso às nossas alunas que estão presentes. Eu sempre digo para o meu aluno, papel e caneta na mão, para qualquer aula, para qualquer palestra, porque a gente não pode botar na cabeça, tem que estar no papel. Obrigado, professor. É isso aí, professor Paulo, professor Altair, muito obrigada pela recepção aqui na sala. Na verdade, eu, professora Leila, eu vou ser a mediadora apenas aqui desse momento, tá? A nossa grande convidada para este momento, para falar de um tema onde os alunos são muito afeitos, muito curiosos acerca dessa atuação do pedagogo dentro de um órgão normativo. E a Kátia está aqui conosco, tá? De fazer uma breve apresentação da Kátia. A Kátia, professora Kátia, especialista em educação, já foi professora também na UNAMA, a professora Kátia. Ela é a secretária-geral do Conselho Estadual de Educação. Kátia Silene Vilhena Gouveia Tarrio, tá? É o nome completo dela. Uma pessoa, assim, bastante conhecida dentro da educação paraense, e eu diria com um link e uma visibilidade também na própria educação nacional, porque ela também ocupa alguns cargos importantes dentro dessa gestão nacional também da educação, ou já passou por estes cargos. Eu quero ratificar o tema pelo qual nós estamos aqui, então, a atuação do pedagogo em órgãos normativos, a experiência no Conselho Estadual de Educação do Pará. Antes de dar a palavra para a professora Kátia, como nós estamos aqui dentro de uma universidade, dentro da academia, e todos precisamos nos enxergar muito mais do que alunos, muito mais do que estudantes, como pesquisadores, justamente é o traço do ensino superior, somos alunos pesquisadores. Há algum tempo, em uma das minhas turmas, nós montamos um verbetes com os termos mais usuais dentro da pedagogia. Um verbete que foi tão importante, que repercutiu muito legal, onde a gente tratava sobre várias falas, várias nominações comuns ao pedagogo. Motivação, modelo cartesiano, naturalismo, ética, empatia, disciplina e por aí foi. Eu estou dizendo isso porque se nós fôssemos atualizar esse verbete em uma das disciplinas, entraria nesse páreo também, gente, agora, nós pesquisarmos e fazermos o levantamento do sentido, do significado de sistema e subsistemas, abertos e fechados, pleito, análise processual, diligência, análise prévia ou análise após diligência, parecer, resolução, verificação in loco, avaliação externa, autorização de funcionamento, renovação do curso, renovação de reconhecimento do curso e por aí vai. Porque são categorias, são conceitos que pertencem muito a esse mundo que a Kátia vai conversar conosco, tá? São expressões que nós pedagogos precisamos conhecer, que está, de alguma forma, na nossa formação, mas que a gente vai aqui deixar bem a flor da pele, bem na nossa epiderme, estes termos tão importantes que nós pouco conhecemos, tá bom?
Professora Kátia, seja bem-vinda, é com você um momento de diálogo, tá, gente? Digitem aqui no chat as dúvidas de vocês, que eu vou lendo, a professora Kátia vai também nos responder. Por favor. Bem, bom dia, né? Primeiro, agradecer o convite, estou honrada em poder participar desse momento, nessa universidade, da qual a Leila já falou, de que eu também fui docente, né? E gosto muito, adoro, sempre que tenho oportunidade, trabalho. Não faz muito tempo que a gente trabalhou uma turma aí, ano passado, no momento de pandemia, então foi uma situação um tanto quanto enriquecedora. Agradecer também a professora Leila, que ela não está aqui para falar, mas é minha colega de trabalho, né? Trabalhamos juntas, então sabe tanto quanto eu essa experiência que a gente vai tentar aqui dialogar com vocês. Até falava para a professora Leila, não vou apresentar nada, eu vou colocar a minha experiência enquanto pedagoga nessa função que a gente está exercendo do Conselho Estadual de Educação, né? Então, é um bate-papo com vocês, a gente espera que essa troca seja salutar, para que a gente possa entender um pouco como é que se dá esse exercício do pedagogo em diversas áreas, né? Não só na escola. Antigamente, quando a gente fazia o curso de pedagogia, a gente direcionava, né? Lá na minha época, quando eu fiz o meu curso, era direcionado, porque eu tenho uma história de vida onde a minha família é toda educadora. Então, eu comecei no chão da escola com 14 anos, então eu já frequentava a escola, já tinha familiaridade com a escola. Então, no momento que eu escolhi ser pedagoga, eu escolhi porque eu achava assim, olha, eu vou ser pedagoga, eu vou trabalhar dentro da escola, né? Era essa a visão daquela época. Hoje, essa visão, ela já vem alterando, e muito, né? Hoje a gente vê pedagogos em diversas áreas de atuação do trabalho. Nós temos pedagogo em empresa, nós temos pedagogo em escolas, nós temos pedagogos em órgãos normativos, né, dentro do sistema de ensino, e que têm atuações diferentes na escola. Não quero dizer com isso que o conhecimento que a gente tem de escola é fundamental para exercer a função que nós estamos no órgão normativo. Então, a minha experiência, e para mim, quando eu falo, assim, eu fico muito à vontade, porque é muito rico. Eu consigo atuar, e isso é uma coisa boa, eu consigo atuar tanto na escola, no chão da escola, quanto no órgão normativo. Isso é uma coisa espetacular, porque você consegue alinhar o que de fato acontece na escola e o que aqui o órgão normativo define para ser executado lá na escola. Então, e esse papel do pedagogo dentro desse órgão, ele é fundamental, porque é o momento em que essas normas são editadas e que vão ser postas lá na escola. Então, quando a gente tem esse alinhamento, a gente consegue perceber se aquilo vai dar certo. Olha, vamos pensar, olha, mas tem tal observação, vamos rever, vamos ver, olha, isso aqui não vai rolar, isso aqui não deu certo lá, já fizemos. Então, é muito importante a gente conhecer essa atuação e poder contribuir com as normas que são emanadas desse órgão, né? Então, vamos lá. Então, só para situar vocês, o Conselho Estadual de Educação, ele estará completando agora em julho, dia 26 de julho, 58 anos de existência. A partir da Lei 4.024, de 61, onde foram implantados os conselhos de educação de um modo geral, tanto que os conselhos nacionais, todos os conselhos dos outros estados, eles têm vamos dizer assim, uma idade próxima, porque foi a partir da Lei de 61 que eles foram criados, então a grande maioria tem isso. A professora Leila colocou ainda agora a questão da minha atuação também em nível nacional, é porque eu fui secretária de um Fórum Nacional de Conselhos, que reúne todos os conselhos
de educação, né, por muito tempo, e eu conheço um pouco da história de cada um deles, e é por isso que eu estou colocando isso. Então, a partir de 61, 99% dos conselhos foram criados, e o nosso não foi diferente. Então, nós vamos já fazer 58 anos de idade, né, de existência de conselho, e uma história aí na educação, que desses 58, efetivamente participando dessa história, eu estou com 20 anos. Então, eu tenho uma opção de anos aí, que a gente passou por muitas coisas aí dentro do conselho, né, e que a gente tem para contribuir com vocês. Bom, então, gente, vejam bem, hoje nós temos o órgão constituído com 19 membros, né? Esses membros do Conselho, eles são membros de diversas organizações, né? Várias representações. Nós temos representação de aluno, nós temos representação de professor, dos sindicatos, nós temos representação do governo, né? E a gente, enquanto secretária-geral, a gente coordena todas essas atividades. Então, o papel do pedagogo dentro desse órgão, como eu sempre coloco lá no conselho, toda vez que eu vou fazer entrevista para que as pessoas possam ir para o conselho, ser lotada no conselho, né, eu sempre converso muito, eu digo, olha, gente, a pedagogia aqui, ela não deveria até, mas ela é um pouco diferente daquela aplicada lá na escola, porque aqui, eu sempre costumo dizer nas minhas aulas o seguinte, olha, a LDB é a Bíblia do pedagogo. Todo pedagogo tem que andar com a LDB embaixo do braço. Hoje não mais, né? Não precisa mais andar embaixo do braço. Basta acessar o site do Planalto e ter a LDB atualizadíssima com todas as alterações possíveis que possam ter acontecido no momento real. Então, isso é um ganho para nós, né? A questão da tecnologia, ela vem para avançar esses nossos conhecimentos. Então, eu sempre digo, olha, vocês têm que ter isso na mesa, todo o tempo, olhando, porque as alterações são feitas ali e a nossa atuação, ela vai diretamente naquilo que está posto. Por quê? Sendo um órgão normativo, ou seja, é um órgão que vai definir as normas para o funcionamento de um todo, do sistema educacional do Estado do Pará. Então, este órgão, ele define regras, define normas, obviamente que estabelecidas na legislação federal, mas que são complementares ao Estado. Então, a importância de se observar, de se estudar, de estar atualizado, é enorme para um órgão normativo. Então, a nossa competência lá é exatamente essa, é fazer com que as normas sejam aplicáveis dentro do Estado do Pará. Por quê? Porque nós somos, dentro do sistema de ensino, nós somos aquele órgão que é o normativo, que dita as regras. Junto com esse sistema, nós temos o órgão normativo, que é o Conselho Estadual, nós temos as escolas, tá? E o órgão executivo, que são as secretarias de educação. Então, cada um desses formam o sistema estadual de ensino, tem a sua competência. Então, nós estamos falando agora, no momento, do órgão normativo do sistema, que é ele quem vai direcionar as políticas públicas para, do Estado do Pará, no caso. Tá bem? Então, o que eu quero socializar com vocês é isso. Por exemplo, lá no Conselho Estadual de Educação, a professora Leila tem costume de ver lá, eu todo tempo, eu sou apaixonada pelo que eu faço, tá? Pelo que eu desenvolvo o meu trabalho. Então, gente, independente de ser pedagogo ou ser qualquer outra profissão, eu acho que o primeiro passo é a gente gostar do que a gente faz. Né? Isso aí é fundamental. Não adianta a gente fazer alguma coisa que a gente não goste, porque não vai sair bem. Então, o primeiro ponto é isso, eu gostar. Eu gostar de fazer aquilo, de gostar de ver o resultado daquilo que a gente faz, né? E
e a gente poder, né, dividir isso com o outro, porque o fundamental de tudo isso é que pedagogo, aonde ele estiver, ele tem um objetivo. Qual é? É a aprendizagem do aluno, independente de onde ele estiver. Ele está na escola, ele vai buscar sempre a aprendizagem do aluno, melhorar a capacidade desse aluno, o desenvolvimento educacional. Então, onde ele estiver, o objetivo vai ser o mesmo. Então, quando a gente define uma norma, define alguma coisa, sempre é buscando a melhoria da educação, a qualidade da educação. Então, a gente sempre busca esses objetivos, né? Então, onde vai estar, nós vamos ter que trabalhar isso, certo? Bom, em relação à atividade real do conselho. Então, primeira coisa que a gente precisa saber ao entrar num órgão normativo é que eu preciso ter um pouco de advogado, que gosta de lei, que gosta de estudar, que gosta de buscar as alternativas, né? Porque eu sempre falo lá o seguinte, olha, gente, a lei, ela não é para prejudicar, a lei é para ela poder dar um norte em uma sociedade, para a gente viver em uma sociedade. Então, aí a gente tem a lei para a gente ir seguindo um caminho, certo? Então, esta lei, ela tem que vir ao encontro do benefício do cidadão, não ao prejuízo. Então, eu sempre digo assim, olha, quando a gente vai fazer uma análise numa vida escolar de alguém que está com irregularidade, aconteceu alguma irregularidade, alguma coisa, vamos analisar de forma que eu possa não prejudicar aquele aluno, aquela escola, né? E sim buscar a questão da responsabilidade. Aí sim, aí eu sou rígida nisso. Vamos buscar as responsabilidades. Então, eu não posso simplesmente dizer ao aluno que ele está penalizado por um erro que foi da escola. E assim como eu não posso também dizer, beneficiar um aluno quando ele usou de má fé. Então, a gente precisa buscar, sim, dentro da legislação, respostas para que a gente possa contribuir com a educação daquela criança. E muitas vezes a gente tem definições que vão diretamente impactar a vida de uma pessoa. Então, eu sempre faço essas observações. Gente, pensem nessas decisões que vocês estão colocando aqui no papel como se fossem vocês. Se coloquem no lugar daquele aluno, daquela instituição, que hoje tem esse problema. Então, vamos buscar soluções e não atrapalhar. Então, buscar soluções dentro de uma legalidade. Aí que vem a história do órgão normativo. Eu não posso simplesmente achar que é aquilo e decidir porque eu achei que era aquilo. Então, a gente precisa ter fundamento para decidir qualquer questão. Então, essa é a diferença lá. Nós temos que ter. Quando a gente disser assim, olha, a decisão será essa, ela será essa, baseada na legislação. Então, vocês vão observar, quem tem oportunidade, pode entrar no site do Conselho Estadual de Educação, www.ce.pa.gov.br, vocês vão ter lá atos normativos. Os atos normativos que a gente coloca lá são atos sistêmicos, não é específico de cada escola ainda. Nós estamos desenvolvendo um sistema que a gente, brevemente, nós teremos todas as informações lá, acessíveis a qualquer pessoa que queira fazer a consulta. Então, vocês vão ver agora, no momento, atos normativos sistêmicos, onde nós vamos ter lá orientações gerais para todas as escolas. Então, o pedagogo, ele tem por obrigação conhecer toda aquela legislação. Quando eu digo conhecer, eu não estou dizendo que você precisa saber ao pé da letra todas aquelas resoluções. Antigamente, quando não existia computador, onde eu já trabalhava lá, né? Eu lembro, quando eu entrei no conselho, nós não tínhamos não existia nenhum computador. Uma vez eu lembro que eu necessitava passar um e-mail para o Conselho Nacional
e eu tive que sair do conselho para ir na minha casa, porque na minha casa eu tinha um computador e mandei um e-mail. Eu sou dessa época lá. Então, lá, as atas era tudo manuscrito, tem livros de ata fenomenais. Então, conta a história do conselho como um todo, né? E mais a tecnologia veio avançando, e hoje nós estamos com essa facilidade, né? Mas, então, vamos... me fugiu só um instantinho aqui. Tá, então, vamos vendo que o... Pode falar, Leila. Era isso, era sobre os atos que tem a ver com a funcionalidade da escola. E o pedagogo, correto, o pedagogo, ele tem por obrigação de saber todas essas legislações, e que não necessariamente, era isso que eu ia dizer, não necessariamente de cabeça. Hoje, a gente não precisa mais isso. Hoje, a gente só precisa saber aonde buscar a informação. Antigamente, eu sabia de cabeça. Por exemplo, o artigo tal da resolução tal, eu sabia. Eu me dei o direito de esquecer tudo isso agora. Porque agora eu tenho uma ferramenta, que é uma tecnologia avançada, que eu não preciso disso. Então, hoje, eu vou e faço a consulta. Eu só preciso saber onde eu devo consultar. Esse é o X da questão, né? E os órgãos normativos, eles são muito envolvidos com as leis educacionais, né, de um modo geral, e com o Conselho Nacional de Educação, assim como os conselhos municipais de educação. Porque assim como tem o Conselho Estadual, nós temos os conselhos municipais também, que atuam na mesma linha dos conselhos estaduais. Hoje, muita gente pensa ainda assim, o Conselho Municipal tem que perguntar para o Conselho Estadual se ele pode fazer. Não existe mais isso. Cada um é autônomo dentro das suas decisões. Então, a gente, Conselho Estadual, a gente entra como um órgão de assessoramento aos conselhos municipais. Aí sim, olha, conselho, eu tenho tal situação, como é que eu faço? Como é que eu converso? Como é que eu posso fazer? Olha, o Conselho Estadual tem essa norma, verifica se adequa a vocês, e assim vai. Então, os conselhos, eles são autônomos dentro da sua atividade, tá bom? Bom, Leila, me ajuda mais o que eu posso estar colocando aí, porque são tantas coisas, porque eu até queria fazer uma proposta de depois a gente falar especificamente sobre a atuação do Conselho Estadual, porque tem muita coisa, né? Muita informação. Ok, Kátia, assim, eu acho que seria bem importante para o público que está aqui escutar na parte técnica com que nós, assessores, nós lidamos. Nós fazemos o quê? Nós entramos com essa formação pedagógica para construir o quê? Tá. Bom, então, qual é exatamente a função que se faz lá no Conselho quando se é um assessor técnico, que eu sempre coloco vamos dizer assim, a prioridade de ser pedagogo, né? E a gente prioriza os pedagogos para lá justamente porque precisam conhecer a legislação educacional e ser mais sensível a essas questões. Bom, o que um pedagogo faz no Conselho, né? O pedagogo, ele analisa o processo, por exemplo, o Conselho, uma das suas funções é autorizar e renovar autorizações de funcionamento de escolas, tá? Seja ela privada, seja ela estadual, seja ela municipal, quando não tem Conselho Municipal. Então, essa é uma das atribuições do Conselho Estadual de Educação. Bom, então, o que a gente faz, né? No momento em que a escola se prepara dentro do que está estabelecido nas resoluções, que o que é que precisa para funcionar uma escola, tem lá na resolução 485 de 2010 do Conselho Estadual de Educação, o que eu preciso ter, eu quero abrir uma escola, o que é que eu preciso ter, tem tudo lá, o que é que precisa. Então, a partir daí, as escolas montam seus processos, dão entrada no Conselho e o Conselho começa a tramitar aquele pedido. Então, esses processos, eles são analisados pelos assessores inicialmente, tá? Então, os assessores fazem uma análise preliminar desse processo, que é submetido ao conselheiro, né? Que, na verdade, quem decide sobre aquela análise é o conselheiro do Conselho Estadual de Educação, ele que tem a competência para isso.
os assessores estudam todo o processo, ou seja, dão toda a legalidade daquele processo, daquele pedido, tá? Então, a partir daí, se faz uma análise preliminar. Então, esse assessor vai pegar aquele processo e vai verificar dentro da legislação se aquele pleito que a escola está fazendo está correto, se ela está fazendo aquele pleito dentro de toda a legislação vigente, como é que está. Então, essa análise preliminar é feita pelo assessor. O assessor, após a análise, quando ele aponta, aí vamos dizer, o processo, não está contemplado. Então, o assessor sugere uma diligência nesse processo. Vejam bem, tudo isso é baseado dentro das normas, dentro de um fluxo processual que tem no órgão, tá? Não pode ser, eu acho que é isso, eu faço aqui, o outro acha que não vai fazer, tá bom? Então, é tudo dentro de um fluxo processual. Então, lá dentro existe o passo a passo de o que é que o assessor tem que fazer. Então, se nesse momento houver necessidade de uma diligência, aí a escola vai receber um ofício dizendo, olha, seu processo está em diligência para você atender, porque tal ponto da análise você não conseguiu comprovar, né? E aí, então, esse processo baixa em diligência. Se esse processo não baixar em diligência, tiver o seu fluxo normal, ótimo, ele já vai seguir para uma inspeção prévia, que também já é uma outra função que existe, que lá os pedagogos fazem. O que é essa inspeção? É o momento em que o técnico do conselho vai até a escola fazer essa avaliação, ou seja, ele vai chegar à escola e vai confirmar tudo aquilo que a escola falou no processo, se está de acordo com o que ela falou. Então, ele vai chegar lá, vai ver as condições de oferta daquela escola, vai ver infraestrutura, vai ver projeto pedagógico da escola, vai ver se os profissionais estão habilitados, se não estão. Tudo isso é feito nesse momento da inspeção prévia. E isto é feito pelo pedagogo que está lá dentro do Conselho Estadual de Educação, já em outro setor. Então, a partir dessa avaliação, ele emite outra análise. Aí vem um instrumento de avaliação, onde tem uma análise que ele vai dizer quais são as condições daquela instituição. E esse processo retoma novamente para um parecer já final, que aí, esse parecer final indica ou a concessão ou não, ou o indeferimento daquele pedido. E aí segue-se o fluxo para poder chegar àquele pedido da escola, né? E, Leila, você quer falar alguma coisa? Sim. Olha, gente, para vocês perceberem, eu estou há pouco, consideravelmente, pela vida das minhas colegas já no conselho, eu estou há pouco tempo no conselho, vou fazer 5 anos. Mas digo para vocês, é um órgão tão importante que a gente, assim, ultimamente tem crescido bastante em visibilidade dentro de Belém e do próprio Estado. Eu digo para vocês que quando a gente chega no órgão, a gente, de fato, no momento inicial, não entende o que um pedagogo vai fazer lá dentro. Um órgão que trabalha sumariamente com legislação educacional, mas nos parece que é uma função exclusiva para quem estudou direito, né, e por aí vai. E a gente percebe, gente, um lugar e um campo fértil de atuação do pedagogo. Olha só, em outro momento, a Kátia com certeza vai dizer aqui, a presidente do conselho, a secretária-geral e a maioria talvez todos os servidores, a maioria são todos pedagogos dentro do órgão. Então, a importância dessa presença nossa dentro de um órgão desse tão importante para a educação, dentro de um sistema educacional. E, Kátia, tem umas perguntas aqui que já estão bem ao encontro do que você está falando, que a gente pode já engatar, tá bom? A pergunta aqui da Ariadne, ela pergunta, professora, nem todos os municípios, então, têm conselho? Existe município que não tem seu conselho? Ariadne, foi minha aluna. Ariadne Vilaça. Exatamente. Que bom que você está por aí. Não, nem todos os conselhos nem todos os municípios têm conselho municipal. Né, eles precisam ser instituídos ainda. Nós temos uma relação de mais ou menos 92 conselhos
que comunicaram a sua existência ao Conselho Estadual. A partir daí, eles ficam autônomos. Só que eles comunicaram, mas isto não é real. Nem todos os conselhos, eles assumem todas as suas funções. Então, quando isso ocorre, acaba ficando vinculado ainda ao Conselho Estadual. Então, aquele funcionamento daquelas escolas, daqueles municípios, eles são vinculados ao Conselho Estadual, que tem a obrigação ainda de atendê-los na ausência do ente federado municipal, né, nesse caso. Então, dos 144, nós temos os 92 aí, comunicados ao conselho que existem, mas por N situações eles não funcionam efetivamente. E a gente ainda fica trabalhando isso. Isso é uma coisa que é um dos papéis do conselho, que a gente precisa estar retomando, esse assessoramento aos conselhos municipais, que a gente começou agora com essa pandemia, e a gente está retomando toda essa assistência para ver se a gente consegue que cada município crie seus conselhos e comecem, né, a trabalhar a sua autonomia aí junto a esses municípios, que obviamente que é muito mais salutar, né, pensem bem, como é que um conselho estadual vai definir algumas normas, que ele tem que pensar numa coisa ampla, né, são 144 municípios, é impossível a gente atender a todos, então alguma coisa dali daquela norma vai dificultar em algum município que tem uma realidade completamente diferente do outro. Então, por isso que a gente sempre bate que é a importância de se criar esses conselhos municipais, né? E aí a gente está trabalhando nisso. E, Kátia, o pessoal está interagindo legal aqui, viu, com tua fala, tem outras perguntas aqui. Quando eu achar oportuno, eu já vou fazendo. O André, a gente poder ir, né? O André foi teu aluno também, está te perguntando aqui, tá? Com o advento da pandemia, como os conselhos estão presentes neste processo? Pandemia, com a funcionalidade do conselho. Olha, deixa eu contar para vocês que, assim como em todos os locais, o conselho também teve que se adequar, né? E então houve uma reviravolta assim, impressionante. E nós fizemos agora um relatório, porque hoje quem está na presidência do conselho é a professora Betânia, que por coincidência reitora da universidade aí, né, da UNAMA, e ela que estava na presidência do conselho. E ela foi reeleita agora, presidente novamente, né, porque o presidente são 2 anos, e aí ela foi reeleita novamente. E a gente, no momento que a gente faz o relatório, né, eu até conversava com ela, disse, professora, eu fiquei estarrecida de ver que nós trabalhamos única e exclusivamente agora para responder questões da pandemia. Então, nós trabalhamos incessantemente nesse período só respondendo coisas de pandemia. Nós precisávamos dar respostas à sociedade sobre as questões, o que fazer, como fazer, era calendário, acabou o ano letivo, esse aluno, como é que vai ser, ele avança, ele não avança. Então, todas as nossas normativas, vocês vão lá, elas referem-se a essas questões, porque fomos muitos demandados, né? E fora a questão do que nós tivemos que nos adaptar, né? Conselheiros que tiveram que entrar em reuniões virtuais, uma série de coisas que a gente precisou ir adaptando e que não tem mais volta, né? Semana passada nós tivemos uma reunião plenária e foi decidido que essa reunião, agora quinta-feira, seria presencial, né? Já começamos a voltar em algumas coisas já presencial. E aí na hora eu digo sim, aí tinha um conselheiro que não podia, porque estava adoecido ainda, estava se recuperando, não de Covid, mas de outras coisas. E aí eu disse, não, mas não tem problema, a gente faz para quem pode estar presencial e a gente abre o link para quem não pode estar presencial. Então, isso jamais se pensaria lá para trás, né? E aí é isso, aí teve toda essa mudança no conselho, fora as normativas riquíssimas que nós tivemos que trabalhar nesse período de pandemia. Coisas assim que a gente nem imaginava, né, um dia poder decidir. Por exemplo, que uma aula remota para uma criança de 5 anos, que a criança pode ir lá interagir. Então, isso jamais passava na cabeça de qualquer um
que isso poderia um dia acontecer, né? Mas, diante de todo esse cenário, nós tivemos que decidir coisas que foram assim, né? E ainda estamos, né? E ainda estamos conversando, porque na nossa ideia, na nossa cabeça, a gente achava que isso iria se acabar em 2020, 2021 já estaria mais tranquilo, mas não é essa a realidade. E o Conselho já está discutindo novas normas, considerando essa permanência da dificuldade ainda no ano de 2021. Então, brevemente, nós já teremos outras normas já pensando o que nós vamos fazer. Porque, por exemplo, uma das coisas que nós estamos evidenciando é o que a lei fala? Que nós temos que ter 200 dias, 800 horas. Aí, por conta da pandemia, se flexibilizou a questão dos dias letivos, ok? Para 2020. Para 2020. Ou seja, 2021, volta o que está estabelecido na lei federal. Só que a gente está vendo que não vai ter condições ainda. Então, nós já temos que estar pensando o que é que nós vamos fazer, nós já estamos acompanhando as decisões do Conselho Nacional também, para ver o que nós vamos fazer para 2021, porque as dificuldades permanecem. Então, são N situações que a gente é atropelada todos os dias, todos os dias. O Conselho é uma escola. A Leila ainda agora falou, ele é riquíssimo de aprendizagem, porque a cada dia aparece uma situação nova que você tem que tentar estudar e ver de que forma vai resolver. Então, é muito interessante. E, Kátia, aí a gente percebe, viu, gente, vocês todos estão aqui na sala, o quanto é necessário um órgão normativo como o Conselho Estadual de Educação trabalhar bem afinado com as demandas da sociedade. Olha só, diante de tudo que a gente vive há quase 2 anos já, por conta da pandemia, novos protocolos, novas formas de estudo, novas propostas, o Conselho também teve que produzir. Então, o fenômeno educacional que a gente estuda dentro da universidade, ele nos atinge enquanto órgão normativo direto. O quanto é estreita essa relação, né? A vida real, o que acontece no nosso tempo presente com as decisões e estudos do próprio órgão. E, Kátia, tem uma outra pergunta aqui, do Machará tua, Kátia Silene também, Kátia Silene Cardoso. Qual é o maior desafio que o pedagogo encontra, professora Kátia, ao trabalhar em um órgão normativo? Olha, eu nem diria assim um desafio, mas eu diria assim, vamos dizer, a importância é você ser estudioso. Você precisa ser estudioso. Você não pode parar no tempo. Você precisa estudar, como em qualquer profissão, né? A gente às vezes pensa, não, pedagogo, me formei, eu vou pegar tudo aquilo que eu aprendi agora na universidade e vou aplicar, esquece o que tu aprendeste, porque a cada dia é uma coisa. Então, você precisa ser um estudioso, precisa ser aquilo que a Leila colocou ainda agora, um pesquisador. Não tem jeito, tem que ser. Tem que ser, porque não dá para a gente ficar achando que a gente não vai fazer pedagogia, porque o que eu vou aprender eu vou aplicar. Não é diferente. É bem diferente daquilo que a gente estuda no papel. Nós já tivemos vários alunos, e os meus alunos que devem estar aí assistindo podem confirmar, que eu faço questão de, toda vez que eu tenho, a professora Leila também, a professora Cassilene também, de levar esses alunos ao Conselho Estadual para vivenciar o que era esse órgão. Porque eu, quando estudei, lamentavelmente, eu saí da universidade e não sabia o que era o Conselho. Eu vim aprender na minha vida profissional, porque eu sempre trabalhei nisso. Então, eu fui conhecer o Conselho na minha atuação profissional. E eu não gosto, toda vez que eu faço, que eu tenho a oportunidade de estar ministrando aulas, eu sempre coloco a importância disso, porque é impossível um pedagogo desconhecer esse órgão. Não só o órgão, desconhecer o sistema educacional como um todo, como é que ele funciona, né? E a importância de estar vendo de perto como é, olha, então eu sempre fiz isso, eu sempre faço isso, e acho importantíssimo, e convido as pessoas que estão aqui para poder, né, tão logo acabe melhore essa questão de pandemia aí, que a gente possa liberar para vocês essa questão de estar indo ao conselho, de estar vendo como é que funciona. Olha só, eu sou do tempo
que era proibido qualquer pessoa entrar no Conselho Estadual de Educação que não fosse os conselheiros e os funcionários. Então, olha como o órgão deu um salto e mudou isso. Por quê? Porque a sociedade te empurra isso. Antigamente, Deus o livre, falar com um conselheiro era um negócio extraordinário, né? A sociedade vai te mudando, a necessidade da sociedade vai te... talvez, por conta disso, eu não tenha conhecido o órgão à época que eu me formei. Por quê? Porque ele era tão seleto, ele era tão fechado, que ninguém sabia do conselho, né? Hoje em dia isso tudo mudou, isso não é mais assim, muito pelo contrário, a gente precisa mesmo de conhecer para poder a gente ver o que nós vamos fazer nas normas lá dentro, para que seja mais eficaz possível junto às escolas. Tem mais alguma coisa aí? Tem sim. A Tamires está perguntando. Os conselhos municipais e estaduais trabalham em conjunto e de forma sistematizada? O que você observa, professora? A gente procura, tá, trabalhar, a gente, inclusive, nós temos um grupo, né, de conselhos, a gente sempre reúne, a gente faz encontros estaduais. Antes da pandemia, a gente fazia, né? Aí, com a pandemia, nós demos um tempo e agora estamos retomando novamente. Então, o que a gente faz? A gente aproxima, a gente se aproxima, a gente procura, né, trabalhar tudo junto. Nós não temos problema no estado do Pará, nós não temos problema quanto a isso, né? Ao contrário, a gente é bem mesmo articulado com os conselhos municipais nesse sentido de estar discutindo as normas, de verificar qual é a melhor forma, e nós temos aprendido muito com os conselhos municipais. Porque a tal história, quando você está aqui, você atacha, mas quando você vê um lado, o encontro, disse, olha, aqui no meu município, eu tive tal ideia para fazer isso, completamente diferente daquilo que a gente estava pleiteando para aqui, entendeu? Então, é muito importante, nós temos muita articulação com os conselhos municipais, a gente faz encontros, a gente debate temas, é muito salutar essa nossa relação com os conselhos municipais. Inclusive com a União Nacional dos Conselhos Municipais, que é a UNCM, que reúne todos os conselhos municipais do Brasil, assim como tem os conselhos estaduais, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais, tem a UNCM, né, que reúne os conselhos municipais. Nós temos uma administração, uma coordenação estadual, que hoje está a professora Nazaré, né, que é conselheira no Conselho de Bragança, ela reúne os conselhos municipais, e junto a gente faz todo esse trabalho com o Conselho Estadual e os conselhos municipais, e a gente vai, nessa articulação, nós não temos nenhum problema quanto a isso, ao contrário, o debate é muito rico, a construção ela é feita articulada, então nós não temos nenhuma situação assim que tipo assim, já temos, no Brasil já tivemos situações assim, que o Conselho Municipal definiu uma coisa completamente diferente daquilo que define o Conselho Estadual. Então, nós não temos essas ocorrências no estado do Pará. Ok. E, Kátia, muito bom. E as perguntas são bem convergentes no que tu estás conversando mesmo. É bom que vai bem no mesmo fluxo. A Vanilda está perguntando aqui, como órgão normativo, o Conselho Estadual de Educação trabalha diretamente com a legislação educacional. Então, ela gostaria de saber como os servidores do órgão recebem formação, existe um calendário específico para essa formação, esses estudos temporários ou planejados destes profissionais da pedagogia? Olha só, isto é um desejo, né? Antigamente, a gente tinha alguns momentos de formação interna, né, que a gente fazia lá no Conselho mesmo. Mas, há algum tempo, nós estamos pendentes com isso. Mas, normalmente, a gente estuda, os próprios conselheiros também nos ajudam, né, e a gente vai, na medida do possível, vai estudando os casos. Agora, o rico disso são as situações vivenciadas na hora, entendeu? Olha, tal situação, porque uma situação não é igual a outra. É uma coisa impressionante. Nós não temos uma rotina de decisões, né? Porque eu sempre costumo dizer, olha, tu estás estudando essa escola, estuda essa escola, vê qual é a situação dessa escola,
Então, nem sempre as decisões são iguais. E as situações são diferentes, né? São muito diferentes, são muito, né, completamente ímpar. Então, e aí a gente aproveita essas situações para fazer o estudo de caso. Né? Aí a gente reúne, são reuniões. Capacitação, nós vamos retornar, porque isso é importante, a gente precisa, tá? Né? Mas independente de qualquer capacitação, também cada servidor tem que se dispor a estudar, tem que se dispor a conhecer, tem que ser o grande investigador também, porque normas nós temos um monte. E aí é bom, porque agora a gente tem uma facilidade incrível, que é a internet, né? Então, qualquer assunto que eu queira, se eu peguei um processo que é uma coisa diferente, eu vou pesquisar, eu vou saber o que é, onde tem norma, não tem, o conselho tal, olha, aconteceu lá no conselho da Paraíba, tal situação, deixa eu dar uma olhada aqui, como foi que eles fizeram? Então, isso tudo a gente tem que fazer, né? Mas a gente precisa, sim, definir calendários de formação para pedagogos, né? De uma forma geral. Ok, Kátia, também a Vanilda, eu resumi, que são perguntas grandes, mas o foco da pergunta da Vanilda, a outra qual foi a base do órgão para conseguir reorganizar os calendários escolares e as regras de integralização, sobretudo neste ano de 2020, que passou, ano de pandemia? As bases para, eu acho que entendi. Na verdade, assim, é como eu ainda agora coloquei, né? Os conselhos municipais, por exemplo, são extremamente desarticulados com o Conselho Estadual, e assim o faz o Conselho Estadual com o Conselho Nacional. Então, não dá para ser diferente, né? Então, existem competências, por isso que ainda agora eu falei para vocês que seria interessante que a gente pudesse depois conversar, a questão do que é mesmo um conselho estadual, quais são suas competências, o que um pode fazer, o que o outro não pode, e assim a gente poder, porque aí é um outro momento, né, são outras discussões. Mas o conselho estadual, ele se baseia na legislação federal e nas decisões do Conselho Nacional. Por quê? Porque quem define diretrizes educacionais, isso é uma competência exclusiva do Conselho Nacional de Educação. Então, os conselhos estaduais não podem, de maneira alguma, não contemplar o que o Conselho Nacional diz. Então, a base dessas decisões foram bases emanadas do Conselho Nacional de Educação. Agora, as coisas específicas do Estado, aí a gente define, aí a gente discute, aí a gente vai ver. Como é o calendário? No estado do Pará, por exemplo, o calendário vai ter que começar tal tempo. Lá no estado da Bahia é outro tempo, e assim vai. Aí essa é a nossa competência, de definir as nossas situações específicas do estado do Pará. E aí ir analisando. E o Pará é um país, né? O Pará é um país, é uma coisa extraordinária. Então, a gente tem que pensar, nós temos essa característica bem diferente de outros estados, né? Que tem uma coisa muito mais fácil. O nosso aqui, a gente tem municípios, nós temos 1.000 quilômetros de distância de um município para o outro, e assim vai. Então, é complicado. Então, a gente precisa, sim, olhar a nossa realidade. Mas as bases fundamentais são as bases também do Conselho Nacional, que é o competente para definir diretrizes curriculares nacionais. Ok, Kátia, olha, gente, inclusive é tão importante a gente pensar nessa sistematização que vem a partir do Conselho Nacional para os conselhos estaduais e municipais, que isso garante dois princípios fundamentais aí. O princípio da própria autonomia, né, de olhar essa realidade local, colocada há pouco, e o princípio também da colaboração entre os entes federados, a colaboração entre o Estado e o município, entre a própria União, os estados e os municípios. Daí vai demandar justamente as políticas públicas faladas no início aqui, as políticas públicas, inclusive suplementares da União sobre os estados e municípios. E, Kátia, tem perguntas aqui no WhatsApp também. Aqui no WhatsApp a pergunta do Bruno, está perguntando assim, como é feito a reunião de aprovação? Em que momento os documentos do Conselho são aprovados? Quem faz parte, quem vota? Olha só, após toda aquela análise que a gente fez, o assessor, aí nós temos umas reuniões.
que são 2 momentos, reunião de Câmara e reunião plenária. Então, o Conselho ele é dividido em conselheiros que formam uma Câmara de Ensino Superior e uma Câmara de Educação Básica. Então, nós temos os 19 membros, que hoje só falta um para completar os 19, nós estamos com 18, então eles são divididos. Nós temos 6 membros no superior e os 12 na básica. Por que essa diferença? Porque a nossa atuação na Câmara de Educação Básica é muito maior do que no ensino superior, né? Antigamente, nós só tínhamos a UEPA como universidade do Estado. Por quê? Porque o Conselho Estadual, ele só tem ingerência nas escolas públicas estaduais superior, tá? Então, nós só tínhamos a UEPA, hoje em dia não, hoje em dia nós já temos mais instituições de nível superior, mas ainda não é superior ao que nós temos na básica, que é o nosso número maior de instituições. Então, por isso, essa divisão dos conselheiros, elas são nesse quantitativo, por conta da demanda. Então, a partir da reunião da Câmara, onde inicialmente é avaliado o parecer, aí esse parecer entra nessa reunião para ver com aqueles conselheiros se eles estão de acordo com aquele parecer ou não, se é para ser isso ou não. Então, nessa reunião de Câmara, eles aprovam preliminarmente aquele parecer. A partir daí, nós temos reuniões plenárias. O que são as reuniões plenárias? É onde a gente reúne todos os conselheiros, tanto da Câmara Superior quanto da Educação Básica. E aí é passado aquele parecer lá na reunião plenária. Então, naquele momento, é o momento de reunião do órgão colegiado. Então, ali, as decisões são feitas no órgão colegiado. Então, é ali que ele aprova. Se ele aprovar, é porque agora sim a escola vai receber o seu ato autorizativo. Então, o plenário é o momento de decisão do órgão, porque ele trata-se de um órgão colegiado. Ali nem a presidente ela define. Quem define é o órgão colegiado. O presidente está ali para conduzir os trabalhos de uma decisão de todos os conselheiros. Tá? Então, é nesse momento em que a escola recebe o pleito deferido ou indeferido, de acordo com o que for estabelecido no parecer. Então, é naquele momento que a gente já fecha o processo. Ok, olha, se alguém mais quiser perguntar, a gente está num tempo maravilhoso, gente. Se vocês querem saber com uma proposta de um diálogo, nós estamos, assim, com ele praticamente consumado. Vocês perguntando, a professora Kátia aqui esclarecendo, tá? A gente interagindo. Eu tenho mais uma pergunta aqui só, se alguém tiver, pode disparar aí no chat, ou mandar aqui, que a gente está lendo também, tá? A pergunta aqui é do Caio. Como são escolhidos os conselheiros e presidentes dentro do órgão? Legal, tu estás sentindo aí, né, Leila, que necessita de uma conversa sobre o órgão, né? Pois é, esse dia da visita mesmo. Interessante, mas é interessante. Olha só, o Conselho Estadual de Educação, ele é um órgão representativo. Ainda agora eu falei para vocês. Nós temos representação de várias entidades. Nós temos sindicato das escolas particulares, nós temos sindicato dos professores da rede pública, da rede privada, nós temos da UEPA, nós temos de pais de alunos, nós temos de alunos do nível superior e do secundário, que é o médio, né? Nós temos do governo do Estado, representantes do governo do Estado. Então, assim é formado o Conselho Estadual de Educação, com representação de várias entidades. Então, como é que são escolhidas essas entidades? Elas foram definidas por lei, tá? Então, a Lei 6170, de 98, define quem são essas entidades que representam ou que formam o Conselho, tá? E agora, em 2020, nós tivemos uma alteração nessa lei, que acrescentou a Secretaria de Tecnologia, a SECTET, como uma outra secretaria pertencente à formação desse conselho, porque as escolas técnicas
estaduais passaram agora para a gerência dessa secretaria, então, por conta disso, elas foram incluídas como representantes no conselho também. Bem, como é que se dá essa escolha? Né? Cada entidade indica em lista tríplice para o Conselho Estadual de Educação a sua representação. Então, por exemplo, a UEPA manda 3 nomes e diz, olha, tá aqui, esse daqui vão representar a UEPA no Conselho Estadual, assim como todas as outras entidades. Esta lista tríplice é encaminhada ao governador do estado, que decide, dentre aqueles 3 nomes, quem é o membro que vai representar aquela entidade, tá? E aí o governador define e o mandato desses conselheiros são por 5 anos. Então, eles ficam representando durante 5 anos aquela entidade. Então, é dessa forma agora. Cada entidade tem a sua forma de escolha, tá? Cada uma dessas entidades vai e faz a sua escolha lá, quem é aquelas pessoas que vão para a lista tríplice do Conselho Estadual de Educação. Então, a partir daí, não há, por exemplo, são 5 anos o mandato, mas a entidade quer de novo que vá a pessoa, continua até que a entidade resolva alterar, tá? Nós já tivemos agora várias alterações por conta de mudanças nessa própria Secretaria de Estado de Educação, onde precisou alterar os conselheiros, e assim vai, tá? Mas isso aí é mediante decreto do governador do Estado. Ok, olha só, gente, a Kátia falou ainda há pouco, no início da fala dela, né, do que ela experimentou no conselho ainda da época sem computador, da época onde as atas eram feitas tudo à mão, né, as análises também à mão, enfim, mas ela não é de terceira idade, não, ela ainda é uma moça, ela é jovem, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para dizer para vocês que uma das características aí que eu conheci, né, chegando no órgão esses 5 anos, né, é a consulta que a gente faz a ela. Como ela tem essa história aí, por ter trabalhado bem antes, bem nova no conselho, ela tem uma memória muito importante do órgão, assim como vários colegas meus lá dentro do órgão, alguns que já estão saindo para se aposentar, mas uma memória fantástica do órgão, assim como tem uma memória que a internet ainda não tirou, dessas leis, dessas normativas, pareceres, resoluções, né? A gente, quando precisa, a consulta também sobre isso, e ela tem presente muito também esses textos normativos ainda, bem fresquinhos na cabeça dela, tá? Isso é legal para a época que a gente vive, substituído pela memória do celular e do computador, isso é uma grande virtude. Kátia, muito bom, Kátia. Nesse momento, gente, eu não vejo nenhuma outra pergunta aqui, foram várias, eu acho que todas foram feitas aqui, eu acho que mandaram no privado. Eu quero já dizer para vocês aqui que nós temos Sandra, Anne Thaísa, Alane, Nathalie, Daniele, Andréia, Luísa e tantos outros, mandando abraços para a professora Kátia, agradecendo a fala elucidativa sobre o órgão. Alguns dizem que não sabiam que era por aí que o Conselho Estadual de Educação trabalhava, como é interessante saber que o pedagogo também atua no órgão desse tão importante e fundamental para a educação do Estado. E vai por aí. Muitos elogios, Kátia, também, tá? Pelo assunto trazido aqui e pelo que passa a integrar agora o know-how de conhecimento dos pedagogos que estão aqui. Eu vou passar a fala da professora Kátia para as considerações finais. Estamos perfeitamente dentro do nosso horário, já encerrando esta mesa. Professora Kátia, por favor. Olha, muito obrigada pelo carinho aí, que eu não estou acompanhando aí o chat, mas é o que a Leila está colocando aí. Muito obrigada pelos elogios. E graças a Deus, né, agradecendo que eu pude, né, contribuir em alguma coisa com vocês aí no conhecimento para fortalecimento dessa profissão tão linda que é ser pedagogo, que eu sou apaixonada. Tá bom? Então, eu me coloco à disposição da universidade, a professora Leila, a professora Cassilene, que são minhas colegas de trabalho, né, para qualquer momento que a gente possa trocar experiências, trocar ideias, eu me coloco à disposição e agradeço, tá bem? Espero ter contribuído com alguma coisa. Ok, obrigada, Kátia. Fica aí, só para a gente dar aqui os finalmente. A professora Altair, eu acredito que está voltando aqui para a sala, tá? Enquanto a professora Altair volta, não saio ainda, só para a gente lembrar aqui para vocês que a partir das 3 horas
Este momento formativo, indo à alusão ao Dia do Pedagogo, continua. Começamos ontem, né, com toda a potência, e hoje não está sendo diferente. Então, às 3 horas da tarde, com relatos de experiência dos nossos alunos que estão na residência pedagógica, com relato dos seus tutores também, dentro da residência pedagógica, tá? Dos seus preceptores chamados, e todo mundo presente. E à noite nós vamos encerrar com a reitora da universidade e presidente do Conselho Estadual de Educação, professora Betânia. Então, temos uma vasta aí agenda ainda para cumprirmos hoje de formação, gente. E isso é universidade. É isso que mais nos diferencia aqui de uma faculdade. É universidade. Neste debate, a gente está bem no tripé. Ensino, pesquisa e extensão. Ok? Não sei se a professora está aqui na sala, vai voltar. Enfim, gente. Kátia, eu sei que tu tens outros compromissos, outras reuniões online aí para acontecer. Muito obrigada por essa agenda no teu tempo, tá? E perguntas maravilhosas, gente, obrigada. Ok. Então, gente, a professora Altair, ela, nesse momento, eu estou agradecendo no nome dela, tá, de toda a coordenação, nesse momento ela não conseguiu voltar para a sala. Obrigada por tudo, e até 3 horas da tarde, todo mundo aqui, e à noite na palestra de encerramento da nossa reitora, tá bom? Obrigada, gente.